Bom dia a todos, um feliz sábado. Que essa chuva que hoje cai possa se transformar em chuva de bênção para cada um de vocês que estão aqui presentes. Que Deus, Ele possa fazer de cada gota de água que cai do céu hoje uma bênção especial para cada um de vocês e para todos os seus familiares e pessoas que vocês amam. Marcos tem uma irmã que está doente, outras pessoas falaram de pessoas que estão doentes. E é sempre importante enfatizar que essas pessoas que estão sofrendo com a pandemia do coronavírus e outras que estros sofrendo com outros tipos de doenças que infelizmente estão se alastrando aí, como o câncer e outras coisas, elas precisam e carecem demais de nossas orações. Nós precisamos realmente tornar-nos pessoas, ou deixar com que Deus nos torne pessoas e seres humanos, cristãos, que ore mais pelas pessoas, que intercedam mais pelas aquelas pessoas que necessitam, né? Obviamente que a oração, Sara falando aqui que a irmã de Marcos já melhorou, já teve um progresso. Obviamente que a oração, ela não é para mudar a mente de Deus. O objetivo da oração não é esse, mas é para fazer com que a nossa mente se torne a mente de Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não é que você vai se tornar um Deus também, mas é que você vai passar a pensar como Deus, vai passar a aceitar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Então a oração te aproxima de Deus, te torna um melhor cristão e também ajuda a outras pessoas que você intercede por ela. Nesse período de pandemia, nós como cristãos, temos a tendência de começar a correr para a Bíblia, para tentar encontrar na Bíblia o cumprimento de alguns eventos, né? Se acontece um noticiário falando sobre guerra, aí todo mundo já vai para a Bíblia, ou aconteceu aqui e tal. Lembra quando o Papa Bento XVI renunciou, todo mundo correu para a Bíblia, né? Será que é agora? Agora com a pandemia do coronavírus, do Covid-19, as pessoas também correram para a Bíblia para tentar encontrar na Bíblia respostas para as coisas que estão acontecendo, tentar encaixar os eventos que estão acontecendo no mundo com as profecias bíblicas. E eu digo a vocês, queridos irmãos, que por incrível que pareça, esse não é o caminho. Esse não é o caminho, nunca foi e nunca deve ser o caminho do cristão. Olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e correr para a Bíblia para tentar encaixar aquelas coisas que estão acontecendo no mundo nas profecias bíblicas. O objetivo da profecia bíblica, não é satisfazer os nossos desejos de conhecer o futuro e as coisas que estão acontecendo. Esse não é o objetivo da profecia bíblica. O objetivo da profecia bíblica é mostrar para mim e para você que há um Deus no céu que governa e que controla toda a história, que Ele está no controle. E também colocar em nosso coração, no meu coração e no seu coração, que nós precisamos confiar nesse Deus, independente do que esteja acontecendo. Tem uma música do Ministério Jovem, se eu não me engano, 2008. As músicas do Ministério Jovem antigas eram muito, muito legais, muito boas, tinham letras profundas. E uma dessas músicas diz assim: pode cair o mundo. O que é que diz a música? Pode cair o mundo, eu estou em paz. Você só conseguirá estar em paz quando o mundo estiver caindo, se você confiar em Deus. Não tem para onde correr. Você só vai conseguir estar em paz e seguro quando o mundo estiver caindo, se você confiar em Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre confiança também. Eu vou falar sobre fé, vou falar sobre perseverança, mas eu queria enfatizar um pouco a questão da confiança em Deus. E como eu disse no início para vocês, vocês não precisam ficar temendo a pandemia. Possa ser que essa seja apenas uma pandemia, vai passar mais anos, mais coisas, e essa talvez não seja a crise final. Jesus ainda não esteja voltando. Talvez Jesus não volte amanhã, não volte esse ano, não volte no ano que vem. Você não pode ficar se importando com essas coisas ou preocupado com essas coisas, porque senão você não vai conseguir viver, você não vai conseguir agir
e realizar ações que Deus quer que você realize e viva aqui na terra, se você ficar preocupado e perplexo com as coisas que estão acontecendo. O que Deus quer de você é que você confie, independente do que aconteça, se é pandemia, se é terremoto, se é guerra, se é perseguição, independente do que aconteça, Deus quer que você confie, que Ele, que começou a boa obra em sua vida, há de terminar. Amém? E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a confiança, por meio da narrativa, da história de vida de um indivíduo, de um personagem bíblico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, em Marcos capítulo 10, o Evangelho segundo São Marcos capítulo 10, Evangelho segundo São Marcos capítulo 10, para o pessoal aí de casa, você também não precisa, eu não sei se eles vão projetar, né, para vocês que estão assistindo de casa aí, o texto bíblico, mas não fique acomodado com os textos que aparecem na tela, mas abra a sua Bíblia, pesquise, estude conosco, participe, mesmo estando aí na sua casa, no seu lar, ok? Marcos capítulo 10, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 46, Marcos capítulo 10, versículo 46. Antes de iniciarmos a leitura, você vai ficar com sua Bíblia paradinha aí na sua mão, nas suas mãos, e nós vamos fazer mais uma breve oração, como diz o ditado adventista, né? Muita oração, muito poder, né? Então, se muita oração significa muito poder, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus agora orientação e iluminação da sua santa e boa palavra. Oremos então. Querido bom Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder viver num país em que nós podemos entrar num templo, numa igreja, abrir a Tua palavra e estudá-la sem nenhum tipo de perseguição, sem nenhum tipo de repreensão de parte de autoridades, mas podemos fazer isso livremente, Senhor. Muito obrigado por isso. Mas o que adianta, bom Deus, ter a Tua palavra aberta com toda a liberdade para poder ler, se não entendermos o que está contido nela? Então, por favor, que o Santo Espírito desça sobre nós nesse momento e ilumine nossa mente para que possamos entender o conteúdo da mensagem que será pregada nessa manhã. Fica conosco, nos abençoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos irmãos, vamos ler a partir do versículo 46, que diz assim: E foram para onde? Para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e a seguir a Jesus estrada fora. De toda essa história que nós acabamos de ler, de um cego em Jericó, o que mais me impressiona, e o que eu queria perder um pouquinho de tempo aqui, ou ganhar na verdade, né, usar um pouquinho de tempo para poder explicar, é a pergunta que Jesus faz para este cego no versículo 51. Que queres que eu te faça? Jesus está com os seus discípulos entrando em Jericó, ou pelo menos, desculpe, a Bíblia diz que é saindo de Jericó. Eles entraram, estavam em Jericó e agora está saindo. E no caminho está um cego. E o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouve o cego clamar, apesar de as pessoas estarem o repreendendo para que ele não clamasse, ele continua clamando, e Jesus escuta e pede para que traga-o ali. E quando os discípulos, ou não sei quem foi que o levou ali,
Jesus chega para o cego e pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Agora, vocês já pararam para imaginar que Jesus, ele, na maioria das vezes no Evangelho, faz perguntas intrigantes? Ele chega para a mulher, quem foi pega em adultério, e diz assim: onde estão os teus acusadores? Ele chega para um jovem rico, cheio de dinheiro, e diz assim: por que você me chama bom? Jesus o tempo inteiro está fazendo perguntas intrigantes na Bíblia, e essa é uma delas, uma dessas perguntas intrigantes. E você já parou para se perguntar, quando leu essa narrativa, o porquê que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Quem era este cego para Jesus fazer tal pergunta para ele? Será que Jesus não sabia que ele era um mendigo, um cego, um pobre coitado, um miserável, que estava vivendo na escória da sociedade, como marginalizado? Por que Jesus pergunta, sendo que ele poderia realizar um milagre, restaurar sua vista, lhe dar uma vida melhor? Por que ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Quem era este cego? A Bíblia dá poucas informações sobre esse indivíduo, sobre esse homem, mas a Bíblia ela dá pelo menos duas informações que são informações importantes. Primeiro é que a Bíblia ela deixa entender de que esse homem não era um cego de nascença como outros que Jesus curou nos Evangelhos. Porque quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: eu quero tornar a ver. Ele quer tornar a ver, significa que ele não era cego e se tornou cego por algum motivo. E segundo é que ele tinha família. Esse cego tinha uma família. Inclusive, a Bíblia especifica quem era o seu pai. Diz aí: o quê? Como era o nome do cego? Bartimeu. O que é que significa Bartimeu? A própria Bíblia diz, né? O que é que significa Bartimeu? Bar vem da palavra em hebraico bem, que é filho. Bem em hebraico é filho. E Bar é tipo uma declinação da expressão filho em hebraico. Então Bartimeu significa filho. Filho de quem? De Timeu. Então ele tinha um pai. E quem era seu pai? Timeu. Há algumas especulações que giram em torno disso. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas algumas especulações de alguns pregadores e alguns pesquisadores, de que esse indivíduo, Timeu, foi assassinado pelos romanos numa invasão a Jericó, naquele período em que Roma estava dominando e expandindo o seu território. E Bartimeu, o filho de Timeu, esse da Bíblia que Jesus cura ele, era uma criança quando a sua família foi assassinada pelos romanos. E o que é que aconteceu? Os romanos não mataram Bartimeu junto com a sua família, mas eles, como eram perversos e macabros, vazaram seus 2 olhos para que ele ficasse sem nada, sem dignidade, vivendo como um mendigo. Então, há especulações que dizem que isso aconteceu com esse rapaz, esse jovem, esse Bartimeu, que Jesus o cura. Só que mesmo assim a pergunta ainda fica pairando na minha mente: por que Jesus, sabendo de tudo isso, sendo Deus, faz essa pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Por que Jesus faz essa pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Você já se perguntou isso quando você leu essa narrativa? O que queres que eu te faça? Eu fico impressionado com as perguntas de Jesus. Se vocês quiserem, existe uma série no YouTube do pastor Ranieri Salles, que ele faz pelo menos uns 7 sermões só sobre as perguntas de Jesus na Bíblia. E depois você pode ir lá assistir cada um desses sermões no YouTube. E você vai com certeza ser muito enriquecido espiritualmente com cada mensagem que o pastor Ranieri Salles ele prega ali no YouTube sobre as perguntas de Jesus. Mas Jesus ele faz perguntas intrigantes e essa é uma delas: o que queres que eu te faça? Queridos irmãos, essa pergunta, Jesus só fez essa pergunta para esse cego porque essa pergunta está em contraste com a pergunta que Jesus faz antes para os discípulos.
Eu queria que você lesse comigo, e aqui a gente vai começar agora a entender e a compreender profundamente a mensagem de hoje. Eu queria que você lesse comigo os versos anteriores, porque os versos anteriores vai contextualizar a pergunta que Jesus fez. Você continua aí em Marcos capítulo 10, agora você vai ler comigo os versos 35 em diante, que diz assim. Marcos capítulo 10, os versículos 35 em diante. Leia comigo aí na sua Bíblia, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. É muito parecido, né? Porque lá cita que Bartimeu era filho de Timeu, e aqui cita que Tiago e João era filho de quem? De Zebedeu. Dizendo-lhe, os filhos de Zebedeu se apresentou a Jesus, se aproximou dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E o verso 36, o que é que Jesus faz? O que é que Jesus responde? E ele lhes perguntou: Que queres que eu vos faça? Não é a mesma pergunta que é feita para Bartimeu? A única diferença entre a pergunta que Jesus faz para João e Tiago, para que ele faz para Bartimeu, é que a que ele faz para João e Tiago está no plural. Quer que eu vos faça, porque são dois. E Bartimeu era apenas um, e ele fala que quer que eu te faça. Mas a pergunta é a mesma pergunta. E é agora que nós vamos conseguir entender o porquê que Jesus perguntou dessa forma para Bartimeu. E então, verso 37, responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto porém eu assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tendo sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Um tanto audacioso o pedido dos discípulos, mas Jesus, ele ouve, ele escuta. Ele diz assim: Mestre, eu quero fazer um pedido para o Senhor. E Jesus escuta: O que você quer que eu faça para vocês? E eles respondem: Nós queremos que um sente à direita e outro se sente à esquerda no seu reino. Queridos amigos e irmãos, no reino de Deus, que Jesus veio estabelecer aqui na terra, veio pregar, veio ensinar, e que quando ele voltar vai ser estabelecido definitivamente aqui, o reino de Deus. Quem é que se senta à direita e à esquerda no reino de Deus? Pelo conhecimento de Bíblia que nós temos, quem é que se senta à direita e à esquerda e no centro no reino de Deus? Quem é que se senta? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pedido dos discípulos é um tanto audacioso. Eles queriam fazer parte da maior corte celestial. Queria ser uma autoridade que não competia a eles, sentar à direita e à esquerda. Os outros discípulos, obviamente que eles não tinham em mente essa ideia de trindade tão ampla quanto nós temos hoje. Talvez eles estivessem imaginando, e com certeza eles estavam imaginando, que Jesus viria restaurar o reino de Israel, e que iriam travar agora uma batalha contra os romanos, iria conseguir restaurar o reino de Israel, e Jesus iria estabelecer o seu reino. Um sentaria à direita, outro à esquerda, mas não era bem isso que Jesus tinha em mente. O reino de Deus para Jesus Cristo não era como os discípulos imaginavam que fosse. Mesmo assim, Jesus pergunta: O que vocês querem que eu te faça? E eles respondem da forma que Jesus não imaginava ou não queria que eles respondessem, mas eles responderam: Queremos que um se assente à direita e outro se assente à esquerda. E então Jesus dá uma lição de vida para eles, mostra para eles que não é bem assim, que não é tão fácil assim, que aquele lugar ali à direita e à esquerda já está destinado para pessoas que merecem estar ali, que são dignas de estar ali, que é o Pai, o Filho e o Santo Espírito.
Não é para qualquer um, mas só Deus pode sentar no trono e reinar da forma que eles desejariam reinar. Jesus também ensina que se eles quisessem ser alguma coisa no reino deles, eles não deveriam só apenas se sentar e ser servido, mas eles deveriam servir, porque aquele que poderia sentar e ser servido estava servindo. Então Jesus dá uma lição de moral para eles. E então eles vão para Jericó. E quando chegam em Jericó, Jesus ele continua com a lição aos discípulos. Ele continua tentando dar lição aos discípulos. E quando ele vê o cego gritar e clamar, eles assim, eu estou dizendo, mas Jesus talvez pensou, eis um momento oportuno para eu continuar ensinando aos meus discípulos como é viver aqui na terra como um cristão, como é ser um discípulo meu, como é se tornar um verdadeiro candidato ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então o cego grita, clama, e Jesus diz assim, venha, chame ele aí, traga ele para perto de mim. E quando traz, Jesus ele repete a mesma pergunta que foi feita aos discípulos: o que você quer que eu te faça? Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Deus sabe de todas as coisas. Com certeza Jesus Cristo sabia o que de fato o cego precisava. Ele sabia o que o cego precisava. Ele sabia o que aquele homem que estava paralítico, em outra história na Bíblia, que estava ali esperando alguém levá-lo para o tanque, precisava. Mas ele faz essas perguntas porque ele quer fazer com que o indivíduo reflita no que realmente ele precisa, no que realmente ele necessita e qual é realmente a sua dificuldade, o seu problema. E ao mesmo tempo, ele dá também uma lição de moral, como eu disse para vocês, aos discípulos. E ele diz: o que queres que eu te faça? E o cego responde da seguinte forma: eu quero tornar a ver. Queridos irmãos, existem dois tipos de um indivíduo se tornar cego. Existem duas formas de um indivíduo tornar cego: ou por ausência de luz, o cego de nascença não enxerga, ele não vê luz, não vê nada. Ou por excesso de luz. Excesso de luz. Se você está num lugar escuro, totalmente escuro, completamente escuro, e acende-se uma luz muito forte, você tem uma reação horrível nos olhos, né? Muita luz atrapalha a sua visão. Quando você está dirigindo, que vem alguém com farol alto que joga nos seus olhos, você fica sem visão. E aqui eu queria fazer uma analogia com a realidade entre os discípulos e o cego Bartimeu. Um era cego por ausência de luz e o outro era cego por excesso de luz. Estavam com Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo parábolas, ouvindo pregações, ouvindo sermões, sendo preparados para se tornar verdadeiros pregadores para o mundo inteiro. Tinha muita luz, a luz do mundo estava sobre eles, perto deles, o tempo inteiro, comendo, bebendo, dormindo com eles. Enquanto o cego estava cego por ausência de luz. Quem era o verdadeiro cego da história? Existe ali um cego físico e um cego espiritual. Essa é a realidade da igreja hoje. Pelo processo de desintoxicação, né, das bactérias que estavam em minhas mãos. Então, dentro da igreja existem pessoas que estão cegas por muita luz. E isso aqui eu queria especificar agora no meio adventista. A igreja adventista hoje, diante das igrejas evangélicas, é uma igreja que tem muita luz. Muita luz. Isso é bom, mas é perigoso também. Diz que quanto mais conhecimento, mais responsabilidades.
Os discípulos, diante da pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu de uma forma presunçosa, de uma forma ignorante: eu quero sentar à direita e outra à esquerda. Mas aquele cego apenas respondeu: eu quero tornar a ver. Queridos amigos e irmãos, Jesus também hoje está te fazendo a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? O que vocês querem de mim como Deus? E muitos de vocês não estão respondendo com a humildade com que o cego respondeu: Senhor, eu apenas quero tornar a ver. Mas não: Senhor, eu quero ser isso. Senhor, eu quero ter carro. Senhor, eu quero ter dinheiro. Senhor, eu quero ter prestígio. Senhor, eu quero ter honra. Senhor, eu quero ter moral. Essa não é a melhor coisa a se responder para Jesus Cristo quando Ele fizer essa pergunta: o que queres que eu te faça? Mas foi exatamente isso que os dois discípulos responderam. Foi exatamente isso. Um: eu quero sentar à direita, e o outro: eu quero sentar à esquerda, no teu reino. Queridos irmãos, podemos tirar muitas lições, tanto dos discípulos quanto do cego. Mas eu queria que vocês esquecessem um pouco os discípulos, porque o testemunho deles é um tanto negativo, e focasse no cego Bartimeu. O cego Bartimeu tem lições importantes para nos ensinar nesta manhã, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo e diante de tudo que nós estamos vivendo. Primeira coisa que nós devemos aprender com o cego Bartimeu é sobre a perseverança. Todos vocês desejam alcançar a salvação em Cristo? Todos? Amém? Você aí de casa deseja alcançar a salvação em Cristo? Com certeza você deseja alcançar a salvação em Cristo. E Cristo pode te salvar, e Cristo vai te salvar em nome dEle. Agora, para ser salvo, você precisa perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, esse sim será salvo. E Bartimeu nos ensina hoje sobre a perseverança. No momento em que Jesus estava caminhando com aquela multidão, ele deitado à beira do caminho, mendigando, sofrendo com a sua cegueira, não via Cristo, mas ele sentia e percebia que Jesus estava ali. As pessoas falavam que Jesus estava ali e ele ouvia. E o que é que ele fez? Ele clamou. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas as pessoas repreendiam e diziam assim: não clame. Talvez a pandemia passe, e já está passando, talvez passe tudo isso aí e as coisas voltem ao normal. E muitos vão dizer para você assim: mas você não estava dizendo que já era o apocalipse? E esse é o risco que eu estava falando para você no início, de você ficar dizendo o tempo todo, e já é a crise final, e vamos para a Bíblia, vamos ver, vamos tentar encaixar as histórias. Não, deixe as coisas acontecer, não se preocupe com isso. Deus, Ele vai fazer com que cada um dos eventos proféticos se cumpra no seu momento exato. Eu e você não temos nada a ver com isso. A gente tem que estudar, ficar atento, servir a Deus e confiar em Deus, e viver a vida cristã. Não é andar preocupado, porque é exatamente isso que vai acontecer. Aí vai passar a pandemia, as pessoas vão dizer assim: sim, cadê vocês que estavam dizendo que Jesus ia voltar? Os incrédulos, né? Cadê? Aí passou tudo, já tudo se normalizou. E ali repreendiam Bartimeu, dizendo assim: rapaz, não clame não, não grite não, Jesus não vai te ouvir não, fique de boa aí, rapaz, deixa de... E muitas pessoas vão chegar para você e dizer assim: rapaz, você é cristão, eu sirvo a Deus em casa mesmo, deixa eu ficar de boa na minha. Mas você tem que ser o quê? Perseverante como Bartimeu. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforços. Se você quer alcançar a sua salvação em Cristo, porque não há salvação fora dele, você precisa ser perseverante na fé, na doutrina, na vida cristã. Não olhe para trás, continue servindo a Deus, não abandone sua fé por nada. Ah, mas e se eu cair? Você vai cair, eu sei que você vai. Você vai cair, todo mundo vai cair no caminho, todo mundo vai fraquejar, todo mundo vai tropeçar. Mas você deve levantar, segurar nas mãos de Deus, permitir com que Ele te levante e siga em frente. Não desista da sua vida religiosa. Eu acredito que não há nenhuma pessoa aqui, não há nenhuma
pessoa que na sua trajetória religiosa não tenha caído, e queda daqueles irmãos, não significa que é só adulterar, para todo mundo ver, ficar sabendo, é roubar, matar, não. Tudo que você faz de errado é uma queda, é um pecado, e todos nós erramos cotidianamente, mas uma coisa você não pode deixar de fazer: abandonar a Deus. Não abandone a Deus, porque mesmo diante das suas quedas, Ele poderia te abandonar pela lógica, mas Ele não faz isso. E por que você vai fazer? Mesmo na sua queda, Ele está ali do seu lado, como Jesus esteve com Bartimeu, todos repreendendo Ele, dizendo: rapaz, Ele não vai te ouvir, Ele não vai te perdoar, Ele não vai te salvar. Mas Ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi. E se Jesus não mandasse chamá-lo, Ele continuaria até Jesus ir embora de Jericó. E você tem que ser assim. Mas tenha certeza de uma coisa: Jesus não vai embora dessa igreja, Jesus não vai embora de Jericó sem antes chamar você para realizar um milagre na sua vida. Essa é a primeira lição. Seja perseverante, não abandone a sua fé por nada nesse mundo. Como eu disse no início, a música diz assim: pode cair o mundo, eu tenho que estar na paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus está dizendo isso o tempo inteiro para mim e para você. Fique em paz, eu estou te oferecendo paz, descanso, tranquilidade. Essa é a primeira lição: seja perseverante, fique em paz em Cristo. A segunda lição que nós aprendemos com Bartimeu é a fé. Jesus, ele destaca a fé do cego e diz assim: a tua fé te salvou. Obviamente que não é precisamente a fé que salva, é Cristo que salva. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé é um veículo de salvação, não é ela que salva. A fé pura nunca vai salvar ninguém, é Cristo, o Cristo em que nós depositamos a nossa fé que nos salva. Mas Jesus enfatiza a fé dele, diz assim: a tua fé te salvou. A tua fé contribuiu para a sua salvação. Eu estou aqui para te salvar, mas se você não tivesse fé, nunca você seria salvo. Porque Jesus não pode salvar aquele que não quer ser salvo. Isso não pode acontecer de forma alguma, então você precisa ter fé. E a fé, queridos irmãos, ela é individual e progressiva. Eu não tenho a mesma fé que ela, nem Sara tem a mesma fé que eu. Deus dá uma porção de fé a cada um, e você vai aumentando a sua fé à medida que você vai se relacionando com Deus e vivendo experiências com Deus. A cada queda, a cada levante que você tem com Deus, você vai aumentando a sua fé, você vai progredindo na sua fé, na sua caminhada cristã. A fé ela é essencial, ela é imprescindível. A fé é como uma locomotiva desenfreada que te leva diretamente para Deus. E você não pode fraquejar na fé. Eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, durante essa pandemia em que a igreja ficou fechada, abandonaram a fé. Mas elas abandonaram a fé porque a fé estava fraquinha, e elas não nutriram a sua fé, buscando a Deus, ouvindo a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Ainda ontem conversávamos sobre saúde, e não adianta você querer ter uma barriga trincada, uma barriga bonitinha, se você não faz exercício físico, se você não se alimenta bem. Você nunca vai ter uma saúde boa se você não se alimenta bem, se você não nutre o seu corpo. A mesma coisa na vida espiritual. João citou uma pessoa, não foi no Instagram, que ela disse assim: esse corpo que eu tenho hoje não foi fácil conseguir, eu tive que batalhar muito, e até hoje eu batalho. A vida espiritual é da mesma forma. Não é porque eu digo assim: não, hoje eu estou bem espiritualmente. Esse é o perigo. E esse é o perigo. É você achar, como os discípulos, ou sofrer, ser cego por ausência por excesso de luz, né? Hoje eu estou bem espiritualmente, eu estou lendo a Bíblia. Eu já vivi períodos assim, em que eu estava lendo a Bíblia, orando e sendo aquilo e aquilo outro, e pregando e fazendo tudo certinho, e eu olhava para mim mesmo no espelho e não me via fazendo nada de errado. E aí o inimigo vem e diz assim: ah, você está se achando, né? Você está presunçoso, né? Você acha que você é isso, aquilo outro. Queridos irmãos, a fé, a vida cristã, ela é um progresso. Você não pode chegar no momento e estagnar e dizer assim: hoje eu estou bem espiritualmente. Você não pode fazer isso. Não há esse luxo para nós cristãos.
Não tem como eu sentar no sofá de minha casa e dizer assim: hoje eu estou de boa, eu estou alimentado, hoje eu não preciso ler a Bíblia porque eu já li ontem tanto que hoje eu posso ficar tranquilo. Eu não preciso orar hoje porque eu já orei tanto que hoje eu estou em paz. Não é assim. Não é assim. No momento em que você fizer isso, você deu o primeiro passo para o seu declínio espiritual. Então você precisa ter fé. Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Por que a fé dele salvou? Porque aquele cego teve fé em Jesus Cristo, ele nutriu a sua fé em Jesus, teve perseverança e teve fé. E por último, o que é que nós podemos aprender com esse cego que se tornou um servo? O que é que nós podemos aprender com ele? Veja que a Bíblia, ela diz o seguinte aqui, verso 50. Marcos capítulo 10, versículo 50. Olha a terceira e última lição que eu queria partilhar com vocês aqui sobre esse cego, o cego Bartimeu. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Queridos irmãos, Bartimeu não tinha nada. Era um mendigo, cego, pobre, marginalizado, a escória da sociedade. Ele tinha apenas uma coisa: uma capa, uma velha capa. Aquela capa provavelmente era a capa que lhe protegia do frio da Palestina, do frio da noite da Palestina e do calor do dia ali naquela região. Aquela capa era a única segurança dele, a única coisa que ele tinha com ele. Mas quando Jesus manda chamá-lo, o que é que ele faz? Ele se desprende da sua única segurança de vida, da única coisa que ele tinha na sua vida, e dá um salto, pula com todo entusiasmo, com toda a força, e vai até Jesus, vê Jesus. Queridos irmãos, eu não sei qual é o tipo de capa que você tem na sua vida hoje, qual é o tipo de coisa que lhe causa segurança e despreocupação, se é o seu emprego, se é a sua família, se é a sua namorada, a sua esposa. Eu não sei o que é que você tem que lhe prende, que lhe causa segurança, e que se Jesus pedisse para que você abandonasse, você teria dificuldade em abandonar. Eu não sei o que é, mas você sabe, Jesus sabe. E a gente precisa tirar a nossa confiança das coisas que são terrenas e passageiras e depositar a nossa confiança em Cristo. E a última lição que Bartimeu nos ensina é a lição da confiança, da segurança. Ele não ficou preocupado: rapaz, eu vou com minha capa porque alguém pode pegar minha capa, vai que Jesus não me dá aquilo que eu preciso, eu já volto, já tenho a minha capa, continuo vivendo a minha vidinha aqui. Ele não fez assim. Às vezes eu fico olhando para a minha própria vida e a vida de alguns amigos que fazem teologia. Muitos deles vendem a casa, vendem o carro, vendem tudo e vai com a família para lá para o seminário estudar. E eles estão fazendo semelhante a Bartimeu, eles estão largando tudo, aquilo que é a sua segurança. Muitos outros são mais seguros, não larga tudo, deixa sua casa lá de aluguel e tal. Não há também erro nisso, mas há virtude naqueles que abandonam tudo para poder entregar a sua vida toda a Deus. Se entrega por completo a Deus, confia que nos braços de Jesus ele pode até passar alguns apertos, algumas dificuldades, mas que o mais importante, que a presença de Deus, ele sempre vai ter. Ele sempre vai ter. O Salmo 23, durante muito tempo ele foi mal compreendido. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma má tradução do Salmo, porque Jesus é o meu pastor, mas às vezes me falta dinheiro, às vezes me falta saúde, às vezes me falta muita coisa. A melhor tradução do Salmo 23, o versículo 1, é que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mudou totalmente o sentido do Salmo? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por que eu não terei falta de nada? Porque o Senhor é meu pastor. Pode faltar comida, pode faltar bebida, como faltou para Paulo. Ele disse lá em Filipenses 4, eu sei viver na escassez e na abundância, eu sei viver em todas as situações.
Não é por causa de mim mesmo, não. É porque Deus reina em mim. É porque eu confio no meu Senhor. É porque eu entreguei a minha vida a Cristo. E a mensagem que Deus tem para mim e para você hoje, nesse momento de pandemia, de dificuldades financeiras que muitos estão enfrentando, é que nós precisamos primeiro ser perseverante. Independente do que esteja acontecendo, seja perseverante. Eu posso dizer que vale a pena ser perseverante, porque eu estou vivendo as mesmas dificuldades que você. Tenha fé em Deus, não deixe de nutrir a sua fé, porque você pode esfriar e abandonar. Ou talvez você não abandone a igreja, mas você pode estar aqui na igreja, pode ter abandonado a Deus e estar aqui na igreja. Isso pode acontecer. Você pode ter abandonado a Deus e estar aqui na igreja. Então você precisa nutrir a sua fé, para que além de você estar na igreja, você esteja também servindo a Deus, com Deus. E terceira e última lição que nós aprendemos com Bartimeu nesta manhã, é que nós precisamos confiar em Deus independente de todas as coisas, independente das circunstâncias. A nossa segurança sempre deve estar naquele que pode fazer tudo por nós e tudo em nós. Queridos irmãos, há uma verdade profética, universal, e que não é condicional, incondicional. Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Jesus vai voltar. Disso aí eu tenho plena certeza. Ainda que os incrédulos digam que não, mas eu tenho plena certeza, fé, confiança de que Cristo vai voltar. E de que todos os eventos que Deus profetizou em sua palavra, por meio de seus profetas, no Apocalipse, em Daniel, também irá se cumprir. Só que o conselho que eu dou para vocês, a mensagem que eu trago para vocês hoje é: não fiquem presos a essas coisas. Não fiquem vivendo em função dos eventos. Não fiquem, guerra sempre existiu. A Bíblia diz que haveria guerra, rumores de guerra, não disse? E a Bíblia está certa, e há guerras e rumores de guerra, sempre existiu guerras e rumores de guerra. A Bíblia diz que haveria pandemia, disse ou não disse? Houve pandemia e está havendo pandemia, e talvez haverá ainda mais pandemias. A gente não pode ficar depositando a nossa confiança nos eventos, nas coisas que estão acontecendo, mas a nossa confiança, a nossa segurança tem que estar depositada em Deus. Em Deus, em Deus. Se você hoje deseja, assim como aquele cego, não responder como os discípulos presunçosamente: eu quero isso, eu quero segurança, eu quero uma vida melhor, eu quero passar no concurso público, eu quero isso, aquilo, outro. Não que seja pecado pedir isso, mas é que isso não é o essencial. Isso não é o essencial. Isso são coisas periféricas. Mas o essencial é o que Bartimeu pediu a Jesus Cristo: eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver que o Senhor é o Deus em quem eu preciso confiar. Eu quero enxergar a vida da tua ótica, Senhor. O último versículo diz que ele seguiu Jesus estrada fora. E só é possível seguir a Jesus quando eu e você tomamos a decisão de ser perseverantes com Ele, depositar a nossa fé nele e a nossa confiança nele. Quando nós tomarmos essas três atitudes, aí será possível seguir Jesus estrada fora como o cego fez. Quer você hoje dizer para Jesus: Senhor, eu quero, Senhor, esquecer as coisas que estão acontecendo no mundo. Esquecer que eu digo aqui não é você dizer assim: que se dane pandemia, eu vou tirar a máscara agora e vou viver. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é não ficar mais perplexo e com medo, amedrontado e preocupado e se martirizando e morrendo por dentro por conta das coisas que estão acontecendo. É disso que eu estou pedindo para você esquecer. Senhor, eu quero esquecer. Quer você hoje dizer isso? Eu quero esquecer tudo isso e apenas ser perseverante no Senhor, ter fé no Senhor e ter confiança no Senhor, de que o Senhor que começou a boa obra em minha vida, que o Senhor que iniciou o trajeto comigo, há de me levar até o porto seguro, há de concluir essa jornada comigo. Quer você hoje aqui na igreja dizer isso? Quer você aí de casa também dizer isso para o Senhor? Eu quero, assim como o cego, bom Deus, ser perseverante, ter fé e confiança no Senhor. Quer você dizer?